Bom dia, um feliz sábado para você. Que Deus possa te abençoar nesse dia sagrado, dia de descanso. Eu tenho agora algumas informações para você. Tenho a plena certeza que você já fez aí a tua assinatura, né? O teu projeto Maná já foi feito na sua casa. Mas se por um acaso, né, não houve tempo ou coisa parecida, faça a sua assinatura para que no primeiro trimestre de 2022 você tenha a tua lição bem tranquila, recebendo aí em seu endereço postal, né? Sábado que vem nós teremos aí o Sábado Mundial dos Desbravadores. Vai meu grande abraço para todos os clubes, né, espalhados aí por esse vasto Brasil. Nós vamos agora então dar início ao nosso programa da Escola Sabatina, cantando esse belo hino, né? Trabalhar e orar. Eu quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor. Vou orar e trabalhar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar, achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Esse deve ser, né, a alegria do coração de cada um de nós, trabalhar por Jesus, né? Somos missionários. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais esse momento da Escola Sabatina. Que a tua presença se faça entre nós em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós temos aí o momento do Informativo Mundial das Missões, né? Dessa feita estamos aí ajudando, auxiliando os projetos da divisão norte-americana. E a carta missionária desse sábado é muito interessante, tem esse título, né? Deus cuida dos refugiados. Então vamos assistir, né, mais um informativo mundial vindo então da América do Norte. Informativo Mundial das Missões. Deus cuida dos refugiados. Jimmy, na juventude, tinha um profundo ressentimento do governo de seu país, Mianmar, e por isso queria ser um guerrilheiro. Ele acabou tendo que fugir para a Tailândia, onde passou a viver em um campo de refugiados com seu pai. Jimmy falou para o pai do desejo de participar de um grupo armado.
mas o pai não aprovou a ideia. O pai incentivou o filho a ser um pastor e falar às pessoas sobre o amor de Deus e sobre a esperança da vida eterna. Mas Jimmy tinha muita raiva. Porém, encontrou paz quando começou a frequentar os cultos da Igreja Adventista no campo de refugiados. Ele percebeu que o pai estava certo, perdoou os que erraram com ele e então se tornou um pastor adventista. Mais tarde, Jimmy se mudou para os Estados Unidos e começou a ajudar famílias refugiadas adventistas. Muitas pessoas desanimavam da fé por não terem cultos no idioma nativo. E por isso Jimmy teve uma ideia. Ele começou a organizar cultos nos idiomas dos refugiados e em pouco tempo havia organizado 3 igrejas. Jimmy ajudava em especial o seu povo, os Karens, que tem mais de 2.000 adventistas refugiados na América do Norte. Atualmente, ele trabalha como pastor distrital e auxilia no plantio de igrejas para refugiados Karens na divisão norte-americana. Em 2011, a sua oferta missionária ajudou a organizar congregações de imigrantes em toda a América do Norte. Hoje, há mais de 55 igrejas somente de refugiados Karens nos Estados Unidos e Canadá. Obrigado por sua ajuda! E neste trimestre iremos ajudar mais uma vez o Ministério de Refugiados da Divisão Norte-Americana. Existem mais de 10.000 refugiados adventistas de vários grupos linguísticos na América do Norte. Por isso, precisamos ajudar essas pessoas. Sejamos liberais. Todos os sábados nós temos esse momento tão especial, né? Que são essas histórias maravilhosas, uma mais linda do que a outra, né? E nós podemos então auxiliar através, né, das nossas ofertas. Você pode fazer através aí do teu aplicativo 7Me, ou quem sabe ir à própria igreja, né? Já separe agora para o último sábado deste mês de setembro, quando termina, né, o terceiro trimestre de 2021. Então você prepare uma oferta toda especial e essa oferta com certeza vai ajudar a que sejam contadas histórias como estas, né? Histórias maravilhosas do amor e da misericórdia do Senhor para com o seu povo. Vamos ouvir agora Cristo em mim através do Arautos do Rei. Mostra em sua imensidão a mão de Deus em toda a criação. Um Pai maravilhoso, Senhor tão grandioso, eterno e vitorioso, Salvador, Supremo Rei dos Reis. Eu quero o poder de Cristo em mim, pois eu sei que me formou para servir. Sua palavra tudo criou, o seu amor me resgatou. Eu quero o poder de Cristo em mim. Pensamos ou podemos entender, são os feitos desse Deus Criador, com suas obras tão incríveis, de maneira invisível, comanda o universo inteiro, rege os astros lá no céu. Eu quero o poder de Cristo em mim, pois eu sei que me formou para servir.
ou para servir. Sua palavra tudo criou, o seu amor me resgatou. Eu quero o poder de Cristo em mim. Eu quero o poder de Cristo em mim, pois estou, sim, que me formou para servir, ou para servir. Sua palavra tudo criou, o seu amor me resgatou. Eu quero o poder de Cristo em mim. Sim, quero Cristo em mim. Sim, quero Cristo em mim. Sim, quero Cristo em mim. Sim, quero. Sim, eu quero Cristo em mim. Sim, quero Cristo em mim. Amém, né? Esse com certeza deve ser, né, o desejo do nosso coração, né, de Cristo sempre estar em nosso viver. Vamos orar para recapitularmos a lição da Escola Sabatina desta semana. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora a tua orientação para podermos entender aquilo que estudamos durante a semana e hoje estaremos então recapitulando os pontos mais importantes. Estejas conosco em nome de Jesus. Amém. O título geral, né, da nossa lição, Descanso em Cristo, já estamos aí chegando no finalzinho desse trimestre, dessa lição, né? Estamos aí, ou estudamos, né, durante a semana, a lição número 11, faltando agora somente mais duas, né? E teve esse título, Ansiando por Mais. O verso áureo está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6, né? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. É interessante, amados irmãos, eu peço agora que você pegue então a tua liçãozinha, pegue aí, né, para que nós possamos então recapitular a lição. Eu estou pegando aqui a minha. Na parte de domingo nós encontramos aí esse subtítulo, né? Batizado em Moisés. Batizado em Moisés. E eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia aí, para a gente ir no primeiro texto, que é o texto aí do versinho, né? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Vamos extrair, amados irmãos, né, deste versinho aí, né, esse versinho que acabamos de ler, quando você vê essa questão ali do exemplo, né? Então, esse exemplo no grego é tipo, com Y, né? Traduzido também para o português, ela tem essa mesma base, né? Tipo, exemplo, parecido com alguma outra coisa, né? E é interessante, amados, que um modelo de outra coisa, como é apresentado lá em Hebreus capítulo 8, 5, né? Ele apresenta um bom exemplo dessa questão de tipo, de exemplo. Então diz assim, né? Esses, os sacerdotes, né, do santuário do Antigo Testamento, ministram a figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. O que Deus disse para Moisés, né? Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei. Então, né, havia um modelo de um santuário celestial e Moisés agora, ao construir esse santuário terrestre ali no deserto, ele deveria, né, fazer todo o possível para que pudesse ser um tipo daquele que estava lá em cima, né? Então, essa passagem, ela destaca, né, a relação direta entre as realidades celestiais e terrestres. E em seguida apresenta, né, aquela citação de Êxodo capítulo 25, verso 9, né?
em que Deus tinha mandado Moisés construir o santuário no deserto, de acordo com o tipo, de acordo com o modelo, de acordo com o exemplo que ele havia visto lá no céu, né? Então, com isso em mente, entendemos melhor o que Paulo estava falando lá em 1 Coríntios capítulo 10, né? Nesses versos, ele recapitulou algumas experiências centrais do povo de Deus no deserto para a terra prometida, né? Ao caminho da terra prometida. E a expressão, então, nossos pais, refere-se a seus antepassados judeus que tinham, né, deixado o Egito, que estiveram no caminho do deserto sob a nuvem, né, que passaram pelo mar e assim foram batizados em uma nova vida de libertação da escravidão, né? Então, Paulo, ele considerou, né, aquele tipo, né, importantes locais na jornada ali pelo deserto. O exemplo, né, o tipo de um batismo individual. Seguindo a lógica de Paulo, a referência ao alimento espiritual deve se referir ao maná. Israel tinha bebido da rocha identificada como Cristo. E aí, amados irmãos, a lição encerra na parte de domingo dizendo: pensa em Jesus como o pão da vida e como a água da vida, e tudo fará pleno sentido. Pense nisso. Jesus como o pão da vida, Jesus como água da vida, fazendo essa transformação em nossa vida, em nossa existência, em nossa experiência cristã, e então nós sentiremos a diferença, né, de sermos cristãos. Muito bem, vamos à parte aí de terça-feira, ritual e sacrifícios, né? Então, o sistema, como diz aqui a lição, né, o sistema de rituais e sacrifícios encontrados lá no livro de Levítico, né, no Pentateuco, apresenta exemplos adicionais que vimos na lição de ontem. Os símbolos do Antigo Testamento apontam então para o quê? Para verdades lá no Novo Testamento, né? Embora muitos dos leitores modernos, né, da Bíblia ignorem esses rituais lá do Antigo Testamento, eles contêm verdades espirituais importantes e de grande valor para os que estudam os rituais. Então, um ritual é um excelente comunicador de valores e informações importantes e precisa ser entendido em seu contexto. Não podemos pegar, extrair algum valor desse e tentar traduzir, interpretar da forma como nós queremos. Mas existe um contexto, né? Existe uma hermenêutica para que a gente possa fazer a interpretação da melhor forma, né? Então, o ponto central de muitos rituais, né, tanto os dos judeus como de outras nações também, era o sangue, né? O derramamento e a aspersão do sangue. Essa descrição, ela não é bela e nem deveria ser, né? Pois trata de coisa mais horrenda do universo, que é o pecado. Então, Deus mesmo disse que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria o quê? A remissão de pecados, né? Então, qual era a função exata, né, do sangue e por que ele tinha que ser colocado sobre os chifres do altar, né, nas pontas do altar? Embora, veja, a maioria dos rituais associados ao santuário apareçam de formas prescritivas, ou seja, há instruções como fazê-las, eles nem sempre incluem todas as explicações. Talvez seja porque o povo já entendia que tudo aquilo significava. Afinal de contas, né, o povo de Israel compreendia o significado do sangue. Interessante. Veja que quando eles estavam lá no Egito ainda, antes de saírem de lá, quando houve a matança lá dos primogênitos do Egito, Deus foi bem taxativo. Ele disse: olha, vocês têm que passar aí nos umbrais das portas, né, o sangue. Porque quando o anjo vier à noite e for matar os primogênitos, as casas onde nos umbrais das portas tiverem sangue, o primogênito será poupado. Então, o sangue, eles já tinham, né, essa visão, né, do que isso significava. Muito bem, na parte de terça-feira, né,
o subtítulo O Exemplo de Descanso. E é interessante que, além, né, dos exemplos que nós já vimos, a ideia de tipos, né, e símbolos também pode ser aplicada ao conceito bíblico de descanso, né? Vamos observá-la, por exemplo, lá no livro do Hebreus, né, no Novo Testamento. E aí, quando nós vamos a Hebreus capítulo 4, verso 11, né, o tema da perseverança e da fidelidade é importante nesse texto, né? Embora fale sobre o sétimo dia, o sábado, o foco principal desses versos, né, e do que vem antes, em Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 19, é o chamado para o povo de Deus para fazer o quê? Primeiro, perseverar na fé, permanecer fiel ao Senhor e ao Evangelho. 3 coisas importantes, né? Perseverar na fé, permanecer fiel ao Senhor e ao Evangelho. E essas passagens, elas lembram o leitor de levar a sério, né, as lições aprendidas com a direção de Deus no passado. Como diz lá em Hebreus capítulo 4, 11, a fim de ninguém caia, né, segundo aquele exemplo da desobediência. Devemos, então, dar atenção a essa oportunidade, né, de Israel. Ele ouviu o evangelho, mas a palavra não lhes trouxe proveito. Em vez de ter a sua fé fortalecida pela confiança e obediência, o povo escolheu o quê? A rebelião. Escolheu ir contra os ditames da palavra de Deus. Parece que é alguma coisa que hoje em dia ainda muitas pessoas fazem, muitos de nós fazemos, né? Ao invés de confiarmos plenamente no Senhor e andarmos nos seus caminhos, muitas vezes nós queremos, né, ir pelo caminho da rebelião. Hebreus capítulo 4, verso 3 indica, né, então, essa estreita relação entre fé e descanso, né? Entramos em seu descanso somente quando confiamos naquele que prometeu o descanso e que pode o quê? Cumprir esta promessa, né? Veja, os cristãos primitivos tinham aceitado a revelação anterior de Deus e acreditavam que Jesus era o Cordeiro de Deus, o sacrifício pelos seus pecados. Pela fé no sacrifício, experimentaram a salvação e o descanso que recebemos nele. Então, esta mesma fé, esse mesmo desejo de fazer a vontade de Deus que tinha no coração daqueles cristãos primitivos, os primeiros ali, logo após, né, a ascensão de Jesus, né, a pregação dos discípulos, a morte deles, aqueles primeiros discípulos dos discípulos, eles tinham essa fé no Senhor. E isso deve servir também de exemplo para cada um de nós, né? A parte quarta-feira tem esse subtítulo aí, né? Não endureçam o coração. É interessante, né, que a gente sabe muito bem aquele texto, né, de Hebreus, quando diz, olha, quando ouvirdes a minha voz, né, não endureçais o vosso coração. Né? Não endureçam o coração. Então, lá em Hebreus 4, 4 a 7, cita o relato da criação e o Salmo 95, 11, no contexto da infidelidade dos israelitas e do fracasso deles em entrar no descanso que Deus desejava para eles. E que aconteceu? Eles iriam sair lá do Egito, né? Vamos dizer, da canseira, da fadiga, do trabalho, da escravidão, e iriam então para o descanso lá em Canaã. Não seriam mais escravos, mas aquele povo obstinado, teimoso, né, que não amava a Deus de todo o coração e nem confiava, eles acabaram ficando no deserto por 40 anos e não entraram na cidade prometida, né? A cidade, a cidade que pelas quais, né, eles tinham saído do Egito para ir para Canaã. Não entraram. Quem entraram ali foram os seus filhos, mas eles mesmos não entraram. Sabe que muitas vezes hoje também, muitas pessoas têm o conhecimento da palavra do Senhor, do Evangelho, mas não entrarão no reino dos céus, não porque Deus não os deseja, não porque Deus não os ama, pelo contrário, Deus deseja, Deus quer que seus filhos, todos eles, adentrem a Canaã celestial.
Existe, amigo, amiga, você que me assiste essa manhã, lugar para todas as pessoas lá no céu. Mas esta busca, esta decisão, quem tem que tomar sou eu. Deus dá as oportunidades, mas muitas vezes as pessoas não levam a sério, né? O Salmos 95, 8 a 11 relaciona a experiência no deserto com o descanso de Deus e inclui o juramento divino que os infiéis não entrariam no descanso originalmente, né, associado à terra prometida. Evidentemente, Israel entrou na terra prometida. Uma nova geração, não aquela que saiu do Egito, mas uma nova geração cruzou, né, as fortalezas daquela terra e se estabeleceu ali. Entretanto, olha o que diz a lição, né? Entretanto, eles não entraram no descanso de Deus, o que corresponde à ideia de que muitos não experimentaram a realidade da salvação em Jesus porque sua falta de fé foi manifestada por uma flagrante desobediência. Mesmo que o descanso estivesse associado à terra, ele incluía mais do que apenas o local em que o povo iria viver, né? Hoje, expressa urgência significa que não há mais tempo a perder. A palavra hoje exige uma resposta e decisão agora. É verdade. Muitas vezes, né, quando fazemos o apelo, hoje é o dia, não deixe para amanhã. Esta palavra hoje, né, ela tem esse sentimento de urgência, ela expressa urgência, né? Ela é uma palavra que exige o quê? Uma resposta de decisão agora. Hoje é o tempo. Amanhã pode ser o quê? Tarde demais. E eu pergunto, né, para todos nós, inclusive para mim, hoje, estamos realmente nos preparando para a vinda do Senhor? Estamos nós procurando fazer a vontade do Senhor? Estamos nós, né, buscando a palavra do Senhor? Que Deus nos ajude para isso, né? Na parte aí de quinta-feira, conquistando uma cidade celestial. E é interessante, né, que no desenvolvimento, lógico, das principais ideias de Hebreus capítulo 4, torna-se evidente que Hebreus capítulo, ou torna-se evidente em Hebreus capítulo 4, 8 a 11, né? Então, Josué não deu descanso a Israel. Portanto, visto que Deus não é mentiroso, havia um outro descanso que restava ao povo de Deus. Aquele grupo não era composto exclusivamente de cristãos judeus, mas incluía todos que tinham aceitado a Jesus como seu Salvador pessoal, né? Hebreus 4 tem sido usado para enfatizar a observância do descanso do dia de sábado, do sétimo dia, enquanto outros têm usado para contestar a validade do descanso sabático à luz do fato de que há outro descanso. Então, nenhuma das posições reflete bem o texto bíblico. Em vez disso, o texto sugere que o enfoque do tempo do fim no descanso especial de Deus está presente desde a criação e que a celebração do descanso sabático oferece uma pequena amostra semanal desse descanso do tempo do fim, né? E aí, o descanso sabático que permanece para o povo de Deus, ecoando seu descanso no primeiro sábado da história da terra, significa que podemos cessar nossas próprias obras e confiar nele para cumprir sua promessa de salvação por nós. Desde o primeiro sábado criado lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva tiveram a oportunidade naquele dia, naquele sétimo dia, de separar esse dia totalmente para a comunhão com o Senhor. Deixaram todas as suas atividades. A gente sabe que foi dado a eles o trabalho. Eles tinham que cultivar a terra, cuidar do jardim. Mas aquele dia de sábado, eles sabiam que aquele dia era um dia especial que deveriam estar com o Senhor. Então, esse descanso que eles sentiram lá aquelas primeiras semanas pós-criação, é o mesmo descanso que nós também podemos obter quando nós observamos o Santo Sábado.
Eu quero fazer um apelo a você que me assiste essa manhã e de repente não guarda o sábado. O sábado é bíblico. Além de ser bíblico, o sábado é eterno. Ele foi criado antes, né, que o pecado entrasse nesse mundo. E o sábado será guardado por toda a eternidade, conforme o livro de Isaías, né? Então, nós temos a plena certeza de que quando observamos o sábado, nós estamos realmente fazendo a vontade do Senhor. E além de fazermos a vontade do Senhor, nós somos grandemente abençoados. Na parte sexta-feira, né? Nem sempre estamos dispostos a ir a Jesus com nossas provações e dificuldades. Às vezes, derramamos angústias em ouvidos humanos, contamos aflições àqueles que não podem nos ajudar e deixamos de confiar tudo a Jesus, que é capaz de transformar caminhos dolorosos em caminhos de alegria e paz. E é verdade. Quantas vezes temos, né, desabafado com pessoas erradas, quando o nosso desabafo deveria ser com o nosso Deus, né? A abnegação concede glória e vitória à cruz. As promessas de Deus são muito preciosas. Devemos estudar sua palavra se quisermos conhecer sua vontade. Como é que diz aqui? Devemos estudar sua palavra se quisermos conhecer a sua vontade. As palavras de inspiração, cuidadosamente estudadas e obedecidas na prática, vai acontecer o quê? Elas nos conduzirão nossos pés por um caminho plano, onde podemos caminhar sem tropeçar. Ah, se todos os ministros e povo levassem seus fardos, né, e perplexidades a Jesus, que está esperando para recebê-los e para dar-lhes paz e descanso. Ele jamais abandonará aqueles que depositam sua confiança nele. Podem vocês, caros jovens, aguardar com alegre esperança a expectativa o tempo em que o Senhor, justo juiz, confessará o nome de vocês perante o Pai e os santos anjos? E aí encerra a lição com esse texto maravilhoso, né? O melhor preparo que poderão fazer para o segundo advento de Cristo é descansar com firme o quê? Firme fé na grande salvação trazida em sua primeira vinda. Vocês devem crer em Cristo como Salvador pessoal. Ah, amados, Deus está nos convidando para o seu descanso. Por que vivermos cansados se nós podemos descansar no Senhor? Que Deus realmente te abençoe e que você tenha em sua mente o desejo desse descanso no Senhor. Tenha fé nesse Deus e Ele vai te abençoar. Amém? Hoje, então, logo após o almoço, né, você tira aquela sonequinha e aí depois você pode, então, já estudar, né, a penúltima lição desse trimestre, né, a lição número 12, que tem aí esse título, né? O profeta Jonas inquieto. E logo em seguida, né, você já poderá também fazer aí, né, o seu CRM. Não esqueça aí de, na igreja, responder, né, o seu CRM, mas se por um acaso você ainda não vai à igreja, por causa da pandemia, responda aí os links, né, que são mandados para você, né? E aí, respondendo esses links, você pode, então, fazer, então, essas respostas, né? Que podem fazer a diferença aí na escola sabatina. Muito bem, nós vamos, então, encerrar a nossa escola sabatina cantando esse belo hino, né? Ó dia feliz.
paz que eu alcancei jamais deixou meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Seguro estou no Salvador e tenho paz em seu amor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Exulta, pois, meu coração em meu Jesus, supremo Deus, porque te deu a redenção, trazendo a ti perdão dos céus. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Seguro estou no Salvador e tenho paz em seu amor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. O voto que eu então tomei, minha alma assim o cumprirá, e sem cessar eu renderei louvor que a Deus exaltará. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Seguro estou no Salvador e tenho paz em seu amor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Amém. Que Deus seja louvado, né, por este momento especial de louvor ao seu santo nome. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um programa da Escola Sabatina. Muito obrigado pelo descanso que o Senhor quer proporcionar a cada um de nós. E sabemos, ó Deus, que lá no céu, quando estivermos com o Senhor, teremos o descanso para toda a eternidade. Que o Senhor nos dê esse privilégio, é a nossa oração. Amém. Muito bem, chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Quero desejar a você um feliz sábado, que Deus possa te abençoar. E se Deus nos conceder o privilégio, queremos estar juntos no próximo sábado para mais um programa da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe e um feliz sábado.